Tá, pessoal? A ideia hoje aqui é dar uma pincelada, dar um overview sobre as tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada e até explicar um pouquinho como é que funciona por baixo dos panos dessas tecnologias. No final até fazer um demozinho simples com Unity 3D, que não precisa de código, então é bem simples de usar, é bem tranquilo, só para entender um pouco como é que funciona e como pode ser feita uma aplicação de maneira fácil. Meu nome é Bruno, sou líder técnico na sala de edição do Google, trabalho aqui no Lofa, não sei se alguém conhece. Então, siga o ficha aí. Então, vou começar com a realidade aumentada, a AR, que é a Augmented Reality. O que é, como é que ela funciona, o que são markers, as bibliotecas que existem para trabalhar com essa tecnologia. Falo um pouquinho do Google Glass, Microsoft HoloLens e um pouco que utiliza uma tecnologia parecida com o Kinect. Tá? Realidade virtual, que é Virtual Reality. O que é, alguns usos, como funciona, mostrar o Google Cardboard, que é essa caixinha aqui, de papelão. WebVR, que é a portabilidade da tecnologia de Virtual Reality para browsers, para navegadores, então dá para fazer sites em realidade virtual. Fala um pouquinho de OpenShift, GreenVR e IntelliWheel Sense. Aí no final a gente faz um demozinho com o Unity 3D, com um markerzinho aqui, para mostrar como é que é fácil para fazer esse tipo de coisa. Então vamos lá. O que é a realidade aumentada? É o uso direto ou indireto do ambiente físico mesclando elementos virtuais. Essa mescla pode ser feita de duas formas. Tá? As duas principais formas são utilizando a câmera do celular, que seria o uso indireto, ou seja, está filmando o ambiente onde tu se encontra, projetando elementos virtuais em cima dele. E a outra forma é utilizando um display transparente, no caso ali da BMW e o vidro, onde está sendo projetado o GPS, as coordenadas para onde tem que ir. Então essas duas principais formas. Existe também a forma utilizar a câmera em conjunto com o GPS e reconhecimento de imagem para posicionar, enfim, locais de onde tu está. Então imagina tu abrindo um aplicativo, tu chegou onde tu está e tu quer saber qual é o prédio que eu tenho que ir. Tu abre a câmera e ele te mostra, esse prédio aqui. Então isso é uma forma de fazer. O termo realidade aumentada não é novo. Tá? A primeira citação que foi feita foi por Frank Baum, um autor que mencionou a ideia de mesclar elementos virtuais e elementos reais. Em 68 foi criado o primeiro Head Mounted Display, que é o conhecido também como HMD, que são dispositivos que tu põe na tua cabeça para fazer realidade aumentada. Tá? O Google Glass ou o HoloLens são Head Mounted Displays. O termo realidade aumentada só surgiu na década de 90, ou seja, antes eram só ideias, né? E em 92 os primeiros dispositivos de AR foram criados. Né? 99, que é um marco, que foi criada a AR Toolkit, que é uma biblioteca bastante conhecida para fazer realidade aumentada, e ela foi responsável por impulsionar muito do desenvolvimento de realidade aumentada que tem hoje. Tá? Ela é bem antiga, mas ela realmente começou a ficar famosa com a incorporação do Flash. Ou seja, várias campanhas de marketing, várias aplicações de marketing foram criadas utilizando o Flash com ela. Tá? E em 2013 o Google anunciou o Google Glass, provavelmente todo mundo conhece aqui o beta teste dele. Né? E em 2015 a Microsoft anunciou o HoloLens. Não sei se vocês conhecem o HoloLens, já ouviram falar, provavelmente sim. Né? É um dispositivo de realidade aumentada, o HoloLens. Muito para caracterização. É show de bola. Nossa, tem um videozinho aqui também. Alguns usos, tá? Ela pode ser utilizada com arquitetura, comércio, educação, enfim, tem N usos. Inclusive na Wikipedia ela tinha uma lista de mais de 20 usos possíveis que já tinham aplicações reais. Tá? Aqui eu trouxe dois exemplos, que é uma planta baixa com um marker, onde é projetado o edifício como ele vai ficar em 3D depois. Então, apesar de tu não ter uma noção de como vai ser essa planta baixa, ao projetar isso num dispositivo, tu pode girar em volta dele, ter uma noção de como ele funciona, tamanho, cor, textura, como é que isso vai ficar. Né? E do lado ali tem um exemplo de realidade aumentada utilizado na medicina, para treinamento, para ensino, onde tu projeta, tu direciona o iPad para um corpo de uma pessoa e ele vai abrir esse corpo e tu vai poder ver os órgãos ali dentro e começar a mexer com o dispositivo. Tá? Basicamente, como é que funciona? Ele vai utilizar a câmera para conseguir fazer esse tracking da imagem e ela vai usar um marcador. Apesar de poder ser possível fazer realidade aumentada apenas utilizando sensores, o método mais utilizado é utilizar uma câmera para identificar um marker
e a partir da câmera, utilizando o traqueamento da imagem, utilizar os sensores como giroscópio, acelerômetro, bússola, para aumentar a precisão desse tracking. Tá? Então, primariamente a câmera e esses sensores são utilizados como auxiliares. Tá? Como é que funciona? Tu pode projetar em cima desse marker, a maioria das bibliotecas permite projetar imagens, vídeos com canal alfa, ou seja, pode fazer um vídeo transparente, realmente fazer meio que uma brincadeira de alguém falando contigo, parecer que é um holograma, né? Mas seria uma imagem 2D, um vídeo em 2D. E objetos tridimensionais, ou seja, pode fazer realmente um objeto totalmente tridimensional e projetar ele em cima da câmera e poder brincar com ele. Né? Como é que funciona? Tá? Normalmente tem esse marker que é utilizado para traquear uma imagem e posicionar. A maioria dos algoritmos que fazem esse tracking de imagem vai converter essa imagem para preto e branco, tá? Porque é muito mais fácil tu analisar uma imagem em um canal só, ou seja, preto e branco, que é só um array de 8 bits para cada pixel, né? Do que um array com 3 posições, 3 cores, ou seja, 24 bits por cor. Se tiver canal alfa, vai mais ainda. Não? Então, a maioria dessas bibliotecas ela converte para o padrão para preto e branco, daí são menos informações que precisam ser analisadas, e tem que cuidar porque as cores elas podem parecer totalmente diferentes, por exemplo, ali, mas quando convertido para preto e branco vai ficar igual, porque o que basicamente é feito uma média das 3 cores e assim se faz a escala em preto e branco. Tá? Então, esses markers, essas imagens que a gente vai analisar, elas precisam ter um alto contraste, ou seja, quanto mais contraste tiver, melhor. Existe a possibilidade de fazer isso em um canal de vermelho, por exemplo, em vez de fazer o canal preto e branco, tá? Mas a maioria dos markers, para facilitar, utiliza o preto e branco. Então, vamos lá. Existem 3 tipos de marker que são os principais, que é o tradicional, o código 2D e o natural. O tradicional é o mais simples, o natural é o mais complexo. Quanto mais simples o marker, mais fácil e mais preciso vai ser esse tracking. E quanto mais complexo, menor vai ser a precisão e talvez a gente tenha que utilizar uma outra tecnologia adicional para fazer esse tracking. Tá? Então, quanto mais elaborado for esse marker, menor vai ser essa precisão. O que é um tracking tradicional? O tracking tradicional, basicamente, é composto por uma borda preta e ele tem um alto contraste. O alto contraste você já entendeu por que precisa, né? Porque a gente precisa identificar esse cara e vai ser uma imagem em preto e branco. Por que ele tem que ter uma borda preta? Porque os algoritmos que vão identificar isso primeiro vão procurar nessa imagem. Imagina o seguinte, a gente tá rodando essa aplicação no celular. Tá? O celular vai ter uma câmera que vai capturar, digamos, 30 fps, ou seja, 30 imagens por segundo. Uma imagem provavelmente vai ser no mínimo 800 por 600. Então a gente vai estar falando de uma imagem, são 800 vezes 600 pixels para ser analisados 30 vezes por segundo. Então eu não posso ficar analisando tudo, eu tenho que criar alguns métodos, alguns algoritmos que tragam uma eficiência. Um deles é tu reconhecer um quadrado, que é muito mais simples de reconhecer um quadrado que validar alguma outra coisa. Então primeiro ele vai reconhecer esse quadrado, vai procurar por quadrado nessa imagem, e a partir do quadrado identificado, ele vai validar o conteúdo daquele quadrado. Então, por exemplo, ali a gente tem o Hero, tem a setinha, aí ele vai utilizar alguns outros algoritmos mais eficientes para detecção de objetos. Ele precisa ser assimétrico porque tu precisa identificar de alguma forma qual a parte de cima e qual é a parte de baixo. Né? Então se eu quiser projetar algum objeto em 3D, eu preciso saber para onde vai ficar a frente e onde vai ficar atrás. É basicamente para isso que ele precisa ser assimétrico. Se eu botar um círculo ali, eu não sei qual é a parte de trás. Os códigos 2D, eles funcionam muito parecidos com o tradicional, eles vão ter essa borda preta, só que tu pode criar áreas que tu pode ligar e desligar como se fosse um código binário. Ele tem vários quadradinhos que podem ser ligados ou desligados. Isso pode ser convertido por um código binário que vai identificar a ação que tu quer disparar com aquele marker. Ou seja, através de um marker só, tu pode ter, no caso desse, a gente pode ter 64 combinações possíveis, enfim. E tu pode, a partir daí, disparar eventos em 3D diferentes ou, enfim, ações diferentes do mesmo 3D. Tipo, em um marker ele corre, em outro marker ele pula, enfim. Fazer. O fato de utilizar o código 3D tem uma menor precisão, porque apesar de ele identificar rapidamente aquele quadrado, ele tem que analisar o conteúdo daquele quadrado para identificar qual é o código que ele está gerando de dentro. Né? Então não é só validar, ele tem que gerar um código binário. E o marker natural, tá?
O marker natural ele é uma imagem normal, em teoria pode ser qualquer imagem, que ela tem que respeitar algumas questões. Tá? Ela precisa ter um alto contraste também, pelo fato de ser provavelmente convertido para preto e branco. E como é que esse algoritmo funciona por baixo dos panos? O Vuforia, pelo menos, ele detecta ângulos retos nessas imagens, nesses pontos de contraste, de diferenciação de contraste, e faz o mapeamento desses pontos, dessas angulações fortes. E a partir desse mapa, a partir da nova captura, ele vai validar se ele encontrou esses pontos de angulações nesse mesmo mapa. Identificados esses mesmos mapas, ele ativa o marker e passa para desenvolver o que quiser. Tá? Ele tem ele precisa de um custo maior de processamento, porque ele vai precisar analisar toda a imagem, não tem essas otimizações de identificar o mesmo quadrado, e ele tem uma menor precisão. Né? São utilizados também alguns outros sensores, porque apenas utilizar a imagem da câmera não pode não trazer um resultado muito bom. Por quê? Porque a câmera do celular ela tem necessidade de focar. Se tu girar o celular muito rápido, ele vai perder totalmente o foco, vai ficar um blur total. Então, o que essas bibliotecas elas utilizam? Elas utilizam a imagem para identificar o marker e a partir daí ela utiliza como dados auxiliares o acelerômetro e o giroscópio para identificar giros ou interações. A bússola é utilizada principalmente para resetar esses sensores, porque o acelerômetro e o giroscópio começam a perder a precisão após um uso prolongado. Então, a bússola serve para recalibrar esses sensores. Tá? No caso do Google Cardboard, a bússola é utilizada para esse botão aqui. Então, sempre tem uma utilidadezinha. Ali nesse caso, a gente tem um exemplo no GPS, que está detectando as bordas da rua e, através do GPS, está pegando o caminho que ele precisa, identificando por onde ele precisa passar. Já existem algumas tecnologias de mapeamento de rua, principalmente para ajudar motoristas em neblina e durante a noite, de mostrar no vidro, no painel, as bordas da rua. Então, são tecnologias já implementadas que estão sendo já projetadas para esse tipo de coisa. Tá? Alguns cuidados que precisa cuidar com a AR. Por ser uma aplicação que usa extensivamente processamento de dados, ou seja, está processando muita informação, várias vezes por segundo, tu está utilizando a câmera, que também já não é um sensor que seja leve, e às vezes o GPS tem que atentar que é uma aplicação que vai consumir muito recurso. O celular vai esquentar e a bateria dele não vai durar muito tempo. Não dá para deixar esse negócio aberto o tempo todo, né? Ele tem essa limitação. Né? E no caso de usar, por exemplo, um marker 2D ou alguma outra forma de baixar esses conteúdos, tem que cuidar que tu está prejudicando a experiência do usuário por fazer um download, ou seja, tem esse delay e tu está consumindo dados daquele usuário, sem falar no custo de infraestrutura de hospedar isso. Né? Existem dezenas de bibliotecas hoje para realidade aumentada. A grande maioria delas são para Android e para iOS. Algumas delas têm suporte para Windows Phone e para Windows também. Em alguns casos elas oferecem um plugin para Unity 3D, que é uma engine para fazer jogo, não sei se vocês já ouviram falar, conhecem? Todo mundo conhece? Perfeito. macOS e Linux. Então, aqui a gente tirou um print screen daquele link lá. Isso aqui dá umas 3 ou 4 páginas, tem muita biblioteca. Algumas pagas, algumas free, então tem bastante solo para explorar. Algumas delas a gente destacou aqui, que são a OpenCV. A OpenCV ela não é necessariamente uma biblioteca de realidade aumentada, mas ela é bem interessante porque ela faz muita coisa. Ela foi criada pela Intel Research em 99, ela é open source, ela foi programada totalmente em C++, ela oferece suporte ao CUDA, não sei se o pessoal sabe o que é CUDA, a tecnologia de aceleração via GPU da NVIDIA, ou seja, tu faz processamento em vez de utilizar a CPU, tu utiliza a placa gráfica. A OpenCL é a mesma coisa, só que é a versão do OpenGL, que é o concorrente do DirectX, que foi introduzido em 2012. Essa biblioteca ela é muito interessante, por quê? Porque ela tem um monte de coisa pronta já, ela tem vários algoritmos de detecção de borda já otimizados, inclusive, para trabalhar com GPU. Tu tem algoritmos de detecção de face, tu tem algoritmos de detecção de expressões, tu pode setar objetos e ele vai identificar esse objeto. Então é uma biblioteca bem genérica, que faz muita coisa e bem interessante. Ela é em C++. Mas, por exemplo, para .NET existe um Interhops lá que faz toda a comunicação, para Java também tem formas de trabalhar com ela.
Então, por exemplo, se tiver alguma ação com algum cliente que precisa detectar faces, esse cara já resolve para ti, não precisa. No caso, então reconhecimento facial seria um tipo de realidade aumentada? Pode ser utilizado como realidade aumentada. Só o reconhecimento de face não, mas se tu aplicar isso num contexto de realidade, seria realidade aumentada. Eu tô pensando que eu tenho um jogo que, por exemplo, ele utiliza a câmera do console portátil e dependendo da expressão que você faz, ele tem uma interação, entendeu? Legal. Isso já seria um contexto de realidade aumentada, né? Utilizar, mas talvez ele utiliza o local onde tu está ou só a tua expressão facial? Só a expressão facial. Daí já não, mas se utilizasse o ambiente que tu está encaixado, aí sim, porque a grande destacada da realidade aumentada é utilizar o ambiente que tu está inserido, né? Isso é processamento de imagem, né? A gente pode utilizar ele para outras coisas, mas é que a realidade aumentada tem muito processamento de imagem, então acho que vale dar uma pincelada para as outras possibilidades que essas tecnologias trazem, né? Como por exemplo, reconhecer faces para fazer um jogo e só pelo reconhecimento de face ter uma certa interação com o jogo. Dá para fazer isso até com um sistema, ver se o cara tá triste ou não. Fazer uma interface diferente, não dá para fazer algumas coisas. O desenvolvedor tá muito estressado, bloqueia tudo aí. Então tem muita coisa. Reconhecimento de faces é sensacional, então tu pode reconhecer sorriso, então tem muita coisa. A biblioteca faz muita coisa. E ela tem capacidade de resolver isso em tempo real, que é interessante. Então, muitas das bibliotecas de realidade aumentada são construídas em cima dela. A RToolkit, que foi uma das que impulsionou essa tecnologia de realidade aumentada, ela hoje é disponível para Windows, Linux, OS X, iOS e Android. Ela é open source, ela tem um plugin para Unity 3D, o que torna muito fácil trabalhar com ela. Ela foi introduzida por Symbian em 2005, para o iPhone 3G em 2008 e para o Android em 2010. Ou seja, ela foi criada mais para trabalhar com Windows, para webcam. E se viu o potencial de se utilizar isso em dispositivos móveis e também em conjunto com um dispositivo móvel que tem a capacidade de processar essa quantidade de informação. E aí que popularizou toda a dinâmica, né? O Vuforia, que já é uma biblioteca paga, ela é free com marca d'água, ou seja, tu pode desenvolver com ela, só que vai aparecer uma marca d'água no dispositivo, ou se tu quiser para se tirar a marca d'água $500, ela é disponível para Android e iOS e Unity 3D. Foi comprada recentemente. É muito fácil desenvolver com ela, muito simples. A gente vai fazer um demo utilizando ela depois com Android, não precisa programar nada. Ela inicialmente foi feita pela Qualcomm, ou seja, tem otimizações específicas para dispositivos móveis, ARM, processadores ARM que são utilizados em celulares, né? Principalmente da marca Qualcomm. E das bibliotecas que a gente testou lá na CWI, nas brincadeiras que a gente fez lá, ela teve melhor reconhecimento, tá? Porque inclusive se tu tirar às vezes o marker, apagar um pouco o marker, ela compensa muito com sensores, então ela é bem inteligente, tá? Apesar de ser paga, vale a pena dar uma olhada nela. Aqui tem um exemplo em iOS, só que esse aqui foi feito com a RToolkit, né? Eu tenho ele aqui, se depois que alguém quiser brincar. Até podem brincar com ele. Soluções de sistemas de TI. A CWI Software é uma empresa que atua no desenvolvimento de sistemas e na prestação de serviços em tecnologia da informação, com foco nas necessidades específicas de cada cliente e com a missão de contribuir decisivamente para o sucesso. Se quiser brincar. Aí ele tem um marker, que é o logo da CWI, só tem que focar nele aqui. A gente botou ele separado, porque a gente teve uma POC, ele tem que cuidar desse logo aqui. Aqui, isso. focar aqui? Isso. Ele projeta aqui, Entendi. porque a gente fez uma POC, isso aqui é uma POC para um cliente. Qual que era a ideia? Era fazer convites. E esses convites, eles iam ter um marker fora da pessoa, que é a foto da pessoa. E do lado tem um markerzinho que identificaria aquela pessoa, botaria o celular e aquela pessoa começaria a falar contigo, te convidando para a formatura. Então não seria só o bem-vindo, olá, fulano de tal, vem a participação da formatura, não aconteceu. Você põe a mola, fica por baixo da... Tem que cuidar para aparecer um marker, né? Isso. Foca no quadradinho ali. Referência no mercado e
reconhecido por sua experiência e qualidade. Fundada em 1991, possui unidades em Porto Alegre, São Leopoldo, Caxias do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Show. Isso é o clássico realidade aumentada. Isso aqui é bem fácil de fazer. O Unity não dá pra fazer tão simples em vídeo. Mas toda a implementação, tipo as imagens, tipo assim, a gente está vendo aqui uma foto. Agora isso daqui vai remeter para uma imagem que foi gravada e você tipo sincronizou. Isso. A gente gera esse marker. Diga assim, você tem várias layers, vamos falar assim, aí você junta tudo e faz. Aí seria mais ou menos isso. Isso, a gente em tempo de desenvolvimento, a gente cadastra esse marker para tem que ir lá, gerar um marker, passa uma imagem, seta alguns parâmetros, ele vai te passar um arquivo, tu vai buildar esse arquivo e tu posiciona o que tu quiser ali dentro. Aí passa para te trabalhar, aí só detecta o marker e te passa a posição dele. Tá, fazendo uma analogia com o que a gente viu no painel do carro, que ele é dinâmico, que aqui é uma coisa que te programou, aquela filmagem, aquela voz falando, uma coisa que a gente fez, o arquivo, e aí linkou o motor. Agora, no caso da coisa dinâmica, como no parâmetro do carro, como que ele sabe? Como que ele são sensores que ele detecta o ambiente? Aí, no caso do GPS... A diferença de um exemplo... Sim, com certeza. Pergunta válida. A diferença do carro é que lá a gente não tem o marker. Não. A gente tem o GPS, que é um sensor que indica a posição que tu está e que projeta no vídeo. Então não necessariamente tem um marker. Inclusive eu poderia botar esse marker no meio da imagem e projetar uma coisa completamente E diferente. fazer mais isso tem. Realidade aumentada é o conceito de mesclar as realidades, né? Virtual e real. Aqui é uma forma de fazer, a do carro é outra forma bem diferente. Né? Inclusive tem o HoloLens. Isso. Agora eu vou mostrar aqui também o HoloGlass e o HoloLens, que são outras abordagens bem diferentes. Né? Essa aqui é bem legal, assim, tem uma mágica e é fácil de fazer. Né? Para cada problema, uma solução diferente. Exatamente. Apesar de ser filme, mas, por exemplo, no laboratório do Tony Stark lá, quando ele escaneia os objetos e ele tipo joga, aí vê que vai ser uma realidade aumentada ou virtual? Se tu está utilizando o ambiente que tu está, ou seja, utilizando a câmera do dispositivo e pegando elementos reais do teu ambiente, seria virtual. Se tu botar agora algo que encubra totalmente a visão da pessoa, daí seria virtual. Entendi. Porque assim, por exemplo, ele tem uma maquete, aí ele escaneia a maquete, tipo, ele levanta e começa a interagir com a maquete, sabe? Isso, o HoloLens tem isso, é realidade aumentada. Bom, vou mostrar o vídeo aqui, acho que vai ser Aqueles tradutores que fazem tempo real também é realidade aumentada aqui. Você pega uma placa que está em alemão, daí você com a câmera assim e mostra em português, em inglês. Acho que pode ser considerado realidade aumentada. Ele lembrou um pouco isso aí. Porque ele reconhece o texto e ele analisa. Né? E projeta na placa e funciona. Isso, pode ser considerado realidade aumentada. Então tem N aplicações. Apesar de a realidade aumentada já estar no mercado há mais tempo, tem muita coisa que dá para fazer ainda, novas ideias, por exemplo, texto, transmissão ao vivo, dá para fazer 3D, projetar 3D aqui. E agora tem uns brinquedos novos que são bem interessantes. Né? A gente tem dispositivos específicos de realidade aumentada, ou seja, hardware dedicado. Tem dois casos que chamam a atenção, que é o Google Glass e o HoloLens da Microsoft. O Google Glass todo mundo conhece aqui, acho, né? O que talvez nem todo mundo saiba é que o Google Glass chegou a ser lançado para público final. Ele virou um produto, saiu daquele beta teste e ele morreu em janeiro de 2015. Cara. O que culminou na morte dele? Primeiro que foi uma estratégia de marketing ruim, né? Porque se a maioria das pessoas não sabe que o produto foi lançado, como é que tu vai comprar ele, né? A ideia deles era fazer uma coisa tipo Orkut, tipo Gmail, de para as primeiras pessoas comprarem, convidarem outros para participar, e isso não foi uma estratégia muito boa. Custava $1.500, ou seja, muito caro, um dispositivo muito caro. Era extremamente limitado, porque a bateria dele durava só 4 horas, e a estética dele não era muito legal. E também tinha um problema de não ser tão natural de interagir com ele, tu tinha que focar, tem um projetorzinho ali no canto direito, tu tinha que sempre olhar ali para aquele canto para conseguir ver as questões de realidade. Então você não via com os dois olhos? Não, era só com o olho direito. Estranho.
Aí tu tinha que focar teu olho naquele canto ainda pra ver isso, as coisas. Não era aquela propaganda lá que tinha um vídeo, que era perfeitamente natural, né? Não era tão bonito. E talvez seja um dos problemas também teve que ele foi lançado junto com os rumores sobre privacidade. Não sei se vocês lembram, na NSA teve aqueles rolos, está invadindo, monitorando conexão, coisa errada. Então imagina, tem uma câmera plugada no teu olho 24 horas por dia, conectada na internet, através do teu celular. Esse é um outro problema, né? Precisava de um dispositivo celular. Imagina a privacidade que tu tem ali, né? Se alguém hackear esse dispositivo comprando no NSA, tu não tem mais privacidade, está sendo filmado 24 horas por dia. Então isso também ajudou um pouquinho a não dar certo no lance. Esse foi o dispositivo de realidade aumentada que não deu certo. E tem a promessa da Microsoft, que é interessante, não? Foi apresentada em 2015. Já temos um kit de desenvolvimento para este semestre. 3 mil dólares. Vai custar $3 mil e sem previsão para o público. Por que ele vai custar $3 mil? Porque ele é um produto diferenciado pelo seguinte: ele não tem fio. Ele tem um processador Core i5 dentro dele. Ele tem uma bateria dentro dele que vai durar em torno de 6 a 12 horas de uso. E ele tem Wi-Fi, e eu não sei se não vai ter até a versão com 4G, tá? E tem áudio, tem tudo pronto dele. Então é um dispositivo que tu usa, Autônomo. faz o que quiser, tira. Ou seja, ele já pode até redefinir a forma que a gente vai consumir conteúdo, que a gente vai jogar. Tem várias coisas legais. Trouxe um vídeo aqui da Microsoft, também é meio marqueteiro como aquele do Google Glass, mas traz uma ideia bem bacana de como é que vai funcionar, porque realmente ali tu tem a imagem projetada nos teus dois olhos, né? Se vocês olharem, parece um óculos ali dentro, né? Esses dois óculos têm projeção ali. Cara, ele não tem um field of view de todo o teu olho, né? Ele é focado, ou seja, eu não vou conseguir ver projeções nas laterais. Eles até pensaram em fazer isso, mas segundo os diretores, se eles fizessem isso, o consumo de bateria seria muito grande, porque tem que renderizar mais pixels e tem que projetar mais pixels. Né? Então, para essa primeira versão, futuras versões talvez a gente tenha full screen, né? 380, né? É a nossa visão. Cara, eu que sou fã do Minecraft, quando eu vi aquele demo lá, fiquei louco. Eu trouxe o demo. Tá aqui o videozinho. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. Isso é mais compacto. New ways to... More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap into place of the old one. No. Then tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. Na verdade, o projeto surgiu por causa da viagem a Marte. And new ways to create the things we imagine. Tem uma câmera 3D parecida com a internet ali. Because when you change the way you see the Tá world, interagindo com a outra. you can change the world you see. TV de 65 polegadas. This is Microsoft HoloLens. Ou seja, não precisa nem mais ter TV em casa, só ter uma HoloLens ali. Você põe na polegada que você quer, né? Deve ser Exatamente. 60, deve ser 50. É bem interessante. Tem até um outro demo deles que estavam explicando lá, um demo da ideia de usar o conceito de futebol americano, de tu ver todo o jogo, as posições dos jogadores em tempo real, ali em 3D, com toda a parte técnica de posicionamento, enfim, bem bacana. E tu pode interagir ali, brincar com isso, né? A Microsoft tem uma promessa bacana com o HoloLens, eu acho que é o dispositivo
dedicado, mais interessante. E a Microsoft também se preocupa bastante com o mercado corporativo, então não duvidaria que a gente se a gente começar a utilizar esses dispositivos no trabalho daqui a 1 ou 2 anos, para brincar com esse tipo de coisa. Não sei se tem uma pergunta do HoloLens aí. Ele, se eu quiser comprar agora, eu ainda não posso, né? Ele está fechado a desenvolvedor ainda. Pode comprar, não precisa ser desenvolvedor, eu acho. Só tem que desembolsar $3 mil, né? Mas ele já é vendido pro... Eu não sei se ele já é vendido agora, mas ele é para começar a ser vendido para desenvolvedores nesse semestre, mas nada impede. Por exemplo, o Oculus Rift foi vendido para desenvolvedores, mas qualquer um podia comprar. Sim. Então, a ideia é que o pessoal já está começando a desenvolver aplicações para ele. Já saiu até a API, então tem bastante coisa bacana de surrounding sounds, ou seja, tu tem um ambiente imerso de sons em 3D, né? Tipo, tu olhar para um lado, o som tem que vir de trás, tem que atualizar isso, né? Então tem bastante coisa bacana. A Microsoft está surpreendendo com um produto inovador. Movendo para a realidade virtual agora. Isso, até agora foram produtos de realidade aumentada, né? Que utilizavam a realidade que a gente está para fazer as coisas. Realidade virtual, basicamente uma tecnologia computacional que replica um ambiente real ou imaginário, simulando a presença do usuário nele. Ou seja, está inserido como usuário em um ambiente totalmente simulado. Ele pode replicar um ambiente real, mas é um ambiente totalmente simulado. Ou seja, tu está totalmente imerso nele. Também não é uma tecnologia nova, né? A primeira menção dela foi feita em 35. E o Viewmaster, que era um dispositivo de 3D, que dava para ver imagens em 3D, foi umas brincadeiras. Depois teve o Sensorama na década de 50. E a Sega e a Nintendo lançaram realmente produtos para jogo de realidade aumentada, como o SegVR e o Virtual Boy, na década de 90. Não deram certo. O custo dos dois era aproximadamente $200, ou seja, para aquela época isso era bem caro. E, cara, é gráfico 8 bits ali, naquela época não existia esse computador, esse poder computacional que a gente tem hoje. Provavelmente por isso não deram certo, os dois foram um fracasso. Né? Para explicar um pouquinho como é que funciona o 3D da realidade virtual, tá? Existem algumas questões importantes que deve se levar em consideração quando você está trabalhando com 3D. É que como é que teu cérebro percebe profundidade? Isso para nós é natural, né? A gente olha e já percebe que a parede está a distância, provavelmente uns 3 ou 4 metros de mim. Mas o teu cérebro percebe isso automaticamente. Como é que ele faz isso? Por leves diferenças entre as imagens capturadas dos teus dois olhos, como, por exemplo, se tu botar um objeto na tua frente, a diferença entre as duas imagens dos teus dois olhos vai ser bem grande, quanto mais longe, mais próximo eles vão estar. Tá? E existem outras questões, porque os olhos eles fazem meio uma triangulação desse foco, né? Então, se eu estou focando aqui, meus olhos estão convergindo para cá. Se eu estou focando lá, isso muda o ângulo. Tá? No cinema, como é que isso é feito? A maioria dos filmes é gravado com duas lentes, duas câmeras que convergem para um ângulo central. Por exemplo, pode ser naquela garrafa lá, então seria um ângulo aqui um pouquinho mais curto. E o foco já está pré-estabelecido, porque essa angulação, de certa forma, é o foco. Então, quando tu vai olhar um filme com foco pré-estabelecido, teu olho não está acostumado a trabalhar com isso. Não está acostumado a ter um foco já, ele quer fazer o foco. Por isso, pode ter dor de cabeça. O teu olho não está acostumado, teu cérebro não está acostumado a fazer dessa forma. Esse ângulo de foco é chamado de toin, tem ali mostrando a angulação ali no gráfico. E as duas imagens são levemente curvadas, né? O teu olho esquerdo vai ser uma angulação para ele, o teu olho direito vai ter uma angulação para ele, para fechar esse cara. Está ali mostrado pela linha vermelha e pela linha azul. Até hoje tem muitos filmes ainda que são filmados dessa forma, apesar de a gente já saber que não é o ideal. Mas porque é mais simples de se fazer uma câmera e porque tu não tem perda de informação. A melhor forma é usando o Skewheitsfuchstum, que é basicamente, ao invés de angular essa imagem, tu ter duas imagens com lentes em paralelo, totalmente em paralelo. Só que se tu, por exemplo, pegar um quadro e botar na tua visão, esse olho vai ter uma visão maior para lá e esse olho vai ter uma visão maior para lá. Então, a sensação de profundidade não existe para esses dois pequenos trechos, né? Porque só um olho enxerga isso. Então, tem que cortar essa parte da imagem. Então, tem perda de informação para fazer esse tipo de filmagem. Por isso, nem todos os filmes fazem uso dessa tecnologia.
é uma perda de informação e tem que ter uma pós-edição para aplicar isso em 3D. Né? Alguns filmes já estão utilizando isso. Como a gente está trabalhando com ambientes virtuais, a gente não precisa se preocupar com perda de informação, só renderiza aquilo que a gente precisa. Então o ideal é trabalhar dessa forma. Não é simplesmente botar uma imagem um pouquinho mais para a direita e um pouquinho mais para a esquerda. Tem realmente uma angulação, se tu olhar ali, o olho direito seria o verde e o olho esquerdo seria o vermelho. Então tu pode ver que na frente tá, o azul está um pouquinho mais para, bem mais para a direita e atrás ele está um pouquinho mais para a esquerda por causa dessa angulação do olho. Entendeu? Não sei se ficou claro esse funcionamento. Isso é importante se tu vai querer trabalhar com imagens, como posicionar essas imagens para elas ficarem, não ficar vesgo, não ficar estranho para o olho. O console da Nintendo, o portátil Nintendo 3DS, a primeira versão, se você vê com nativo 3D, se você depender da posição, não funciona bem, vai ser centralizado, ele pega. Agora um novo, não sei como eles fizeram, independente do ângulo, você vai estar sempre 3D o jogo. Isso é legal. Ele usa uma questão de angulação para pegar e projetar as duas imagens diferentes. E você não precisa nem usar óculos, isso que é mais interessante. interessante. Só que faz tudo. Isso que é mais interessante. Não duvido que no futuro a gente tenha TVs de 3D que tem um nome para isso, eu não lembro. Mas que não precisa de óculos, porque óculos é realmente meio complicado de usar, sem falar que a dor de cabeça dos filmes não são filmados certos e não é muito agradável. Mas acho que LED virtual pode resolver isso, talvez a gente não precise mais de TVs 3D. Essa dor de cabeça não dá em todos, né? Porque eu fui assistir, nunca tinha visto, fui ver agora no Star Wars, né? Adorei, o Star Wars já foi feito com tecnologia, mas... Os filmes mais antigos que eram usados do Toy. Entendi. Mas pode ser que, eu não sei, não cheguei a captar. Então, eu provavelmente assisti o Star Wars com cortes na lateral. Possivelmente, talvez eles tenham uma câmera maior que corte na edição. Ah, entendi. Mas daí o resultado final que eu estou vendo é o filme real que eu viria num DVD normal. Isso. Mas o custo para se filmar um filme assim é elevado ou hoje em dia não? Tem tecnologia para ser tipo boa. É um hardware mais caro, né? Para fazer esse tipo de coisa. Tem a pós-edição, né? Tem que editar isso aí, cortar, enfim, tem toda essa questão. E é um pouco mais caro, hein? Mas nada como manufatura e mais gente utilizando essas tecnologias para baixar esse preço. Porque assim, às vezes quando você sempre... Eu não sei se o Star Wars é qual dos dois, eu imagino que sim, porque antigamente realmente era o Toy. A primeira vez que eu fui ver não tive nenhuma sensação ruim, foi agradável, assim, o filme todo. E pode ser que tu esteja mais acostumado também, né? Por exemplo, motion sickness, que é o próximo item, é muito variável. Tem pessoas que não têm, eu não tenho, mas aqui o pessoal fez uma reunião antes com clientes e um já estava meio tonto ali. Então varia de pessoa para pessoa. Desculpa, te cortei. Tipo assim, dos filmes que eu já vi no cinema, a maioria quando eu vejo, só a legenda tá em 3D. Tipo, o filme passa normal. Por isso que eu perguntei o lance do custo. Agora assim, o filme Alice, que eu assisti, por exemplo, quando ela cai na tapa da coelha, você vê de fato que é um 3D, tipo, os objetos meio saindo da tela. Até o próprio Avatar, se cuidar, né, que foi o mais revolucionário, ele usa o 3D um pouco mais real. Ele não utiliza de recursos de 3D para chamar a atenção, que é tipo jogar uma bola na tua tela, na tua cara, né? É tipo, 3D. Ele realmente faz uma filmagem e realmente tudo fica mais em segundo plano, não fica aquela coisa... Então, o motion sickness, com realidade aumentada, claro, agora com esses novos dispositivos a gente também tem que começar a se preocupar com isso, mas principalmente com realidade virtual, existe um novo conceito além do Toy-In e do outro nome que eu não consigo falar, é que o fato de tu virar a cabeça, por exemplo, ou interagir com esse ambiente virtual, tem que gerar uma atualização correspondente desse ambiente virtual. Então, para fazer isso, tu não pode ter delay. Se tu tiver um delay ali, teu cérebro perceber isso, mesmo que sem tu conscientemente perceber, mas teu cérebro tentando compensar por isso, isso pode gerar desconforto e náuseas na maioria das pessoas. Então, é mais ou menos tu tá bêbado, assim, tu vira tua cabeça e a imagem ainda tá vindo, sabe? Isso é um problema que o Oculus Rift focou bastante em tentar resolver, tanto que eles têm um refresh rate de posição de 1000 Hz, ou seja, 1000 vezes por segundo ele atualiza a posição para tentar diminuir ao máximo motion sickness. Ainda existe motion sickness porque tem pessoas que ainda têm problemas de locomoção. É uma coisa que está no ônibus lendo e tua percepção de movimento está diferente daquilo que tu está visualizando. Isso também é afetado. Dizem que em torno de 6% das pessoas têm náusea por causa disso, mas em testes empíricos lá na CWI a gente constatou que a grande maioria passa mal. Inclusive teve um lá que não ficou mal o dia todo.
A aeronáutica americana fez um teste em 95, claro, não existia a mesma tecnologia que existe hoje, e eles constataram que pilotos de caça, metade deles tinham algum problema de motion sickness, ou seja, é uma questão humana, por mais que tu treine ainda, é questão do teu cérebro se acostumar. E isso é um problema em realidade virtual. Google Cardboard, que é esse brinquedinho aqui, que é uma caixa de papelão com duas lentes, e tu usa o teu celular para botar dentro. O Cardboard foi feito pelo David Coz e Daniel Lang, naquela cota de 20% de tempo livre do Google, que todo mundo conhece, né? Você pode criar, fazer o que tu quiser, claro, desde que tenha um conceito produtivo. E eles criaram um Cardboard, que é básico. A ideia deles era criar um dispositivo de realidade virtual barato, que custa $2 ou R$30 aqui no Brasil, e tu ter acesso à realidade virtual com um custo praticamente zero, custo muito acessível, perto de outros dispositivos como o da Micro HoloLens de $3.000, muito barato. Né? Cara, não é a mesma experiência, mas já dá um barato legal. Já é legal, depois a gente vai botar montanha-russa aí pra todo mundo brincar, já dá pra ficar já dá pra ter um motion sickness ali. Bem interessante. Ele foi apresentado, tanto a ideia deu tanto certo que ele foi apresentado no Google I.O., que é uma apresentação onde a Google realmente apresentou os produtos em 2014. E até janeiro de 2016, a Google já tinha mais de 6 milhões de unidades produzidas. A Google, e ainda passam especificações para montar em casa, com exceção das lentes, né? Mas o papel pode cortar em casa e fazer a tua. E já tem mais de 1.000 aplicativos. Você comprou o kit isso? Eu comprei e já cortado. É por causa das lentes, né, cara? É. Tem duas lentes aqui. Mas chega pra você montadinho ou vem um negócio esse desse? papelão e esse foi eu que montei. Esse dá todo torto. Não tenho habilidades pra montar, tá meio torto aqui do lado. Mas, cara, o Mercado Livre tem um monte, compra lá e eu acho legal, vale a pena brincar. Depois a gente faz um demozinho de brincando. O que é diferencial do Cardboard de tu não montar o teu próprio de papelão em casa, botar nas lentes e fazer, é que os caras já deixaram pronto uma SDK para Unity e para Java. Ou seja, toda a parte de quebrar a imagem, fazer esses cálculos por baixo ali de angulação e tal, já foram feitos, já estão prontos, então é muito fácil de fazer para esse brinquedinho aqui. É tranquilo de montar alguma coisa para isso. E o preço, que é muito barato. Com essa onda de dispositivos específicos de realidade virtual, a Mozilla, engenheiros da Mozilla lá, vamos brincar com isso para a internet também. Eu quero fazer um site assim. Eles começaram a fazer experimentos para trazer essa tecnologia para dentro do navegador. Eles criaram o WebVR. O Chrome, o pessoal do Chrome também trabalhou nisso. Não temos Internet Explorer, mas o pessoal do Chrome... Não tem Internet Explorer. Aí não vou usar. Não tem nem o Edge. É experimental essa tecnologia, ou seja, elas não estão nos builds oficiais do Chrome e do Firefox. Então, o Firefox, Nitro e o Chrome, que são builds especiais, experimentais. Mas existe uma biblioteca chamada WebVR Polyfill, que porta algumas dessas especificações, dessa interface, para utilizar isso hoje em navegadores comuns. Porque tem algumas limitações, mas já dá para brincar ainda. Essas tecnologias utilizam o WebGL, que é a versão do OpenGL, todo mundo conhece o OpenGL. OpenGL é concorrente da RX, desenho gráfico, 3D. O WebGL foi feito em cima dele. Então, tu pode fazer o WebVR sem realmente utilizar a tecnologia de WebVR, só com o WebGL, e acessando diretamente o acelerômetro. A câmera não precisa, mas o giroscópio, a bússola. Inclusive já tem várias bibliotecas até com o 3JS, que é realmente para trabalhar com gráficos 3D. E até jQuery. E dá para brincar com isso. Então não necessariamente precisa do WebVR, mas o WebVR vai ser interessante porque ele vai funcionar também com o Oculus Rift. Então a gente vai poder fazer games rodando no browser utilizando o Oculus e realidade virtual. Imagina, tu abrir o site do mercadinho, pode navegar dentro dele. Dá pra fazer bastante coisa. A gente fez um demo lá na CW, não é utilizando o WebVR, é utilizando o WebGL e 3JS. A gente tirou uma foto 360. Tem um videozinho aqui. Essa aqui é a recepção lá de São Leopoldo. Então, estou te filmando junto no ambiente. É a versão web, são sites. Só acessar o site tu tem acesso a isso.
No YouTube tem muita coisa, né? O YouTube tem um player de 360. Pode fazer, tem câmeras especiais que fazem vídeos e tiram fotos 360 e também tem câmeras especiais que fazem vídeos e tiram fotos 360 3D. Caramba. Daí que é interessante. Isso roda no navegador, eu acho que isso é interessante, não precisa instalar nenhum aplicativo. Tem aquele botãozinho ali do cardboard, ou seja, dá para conectar ele no cardboard e utilizar o acelerômetro também, navegar. Pode usar o dedo, também funciona no desktop. Então, a ideia é que a gente faça realmente uma visita, um tour virtual, dá para botar áudio, dá para fazer um monte de coisa interessante. E fazer uma visita, vocês vão poder visitar lá a CWI de São Leopoldo, aqui pelo navegador, no cardboard, no celular, enfim. A gente pode fazer um turismo virtual lá. Esse é um projeto que a gente está brincando lá, talvez ele saia ainda esse mês que vem. Isso usando o web, totalmente web, você está lá. Isso aí ali é o browser, então no caso. Isso, ele só tem full screen, né? Entendi. Porque senão fica complicado. Depois eu vou perguntar qual é o aplicativo para poder baixar. Não, tem um site, tá no site do colega nosso lá. Tem uns clipes do YouTube. O Duran Duran lançou um clipe 3D, que você pega o celular e você fica passeando pelo clipe. O pessoal do Net já está gravando assim. Esse é o site. Totalmente no site, né? Aí tem a versão full screen dele, né? E eu tenho a versão com cardboard. É, praticamente. Legal. Que a lente vai convergir. Isso aí. Então, ele ainda não está 100% no cardboard, porque a gente tem que ver o ângulo dá uma separação dos dois olhos e tal. Então, na hora que eu pôr no cardboard, eu vou ter uma sensação de 3D que eu não tenho na tela full, é isso? Tu não vai ter uma sensação de 3D, de profundidade, porque a gente está trabalhando com uma imagem 360. Tá. Mas poderia ser. Poderia ser, só que eu precisaria de um hardware especial para fazer essa foto. Né? Ali, essa foto a gente fez várias fotinhas, uma conectada na outra. A ideia é, inclusive, que a gente faça uma aqui da sede depois, para a gente fazer essa navegação e poder visitar a sede aqui também em São Paulo. A ideia é a gente pegar aqui na recepção e uma lá com vocês trabalhando. Aí eu pedi que todo mundo fique paradinho e respira, né? A gente tira as fotos. Tem que tirar mais de uma. Né? A câmera nativa do Android tem até um recurso chamado WebSphere, que aí ele vai, tipo, você vai tirando e ele bota no pontinho, aí você vira no pontinho. Isso aí. E aí vai montando. E é sensacional a versão do Google, não sei se é essa mesmo, mas a do Street View também tem, porque além de juntar essas fotos no ângulo, fechar o ângulo, ele faz correção de iluminação. Então, por exemplo, se eu tirar uma foto daqui para lá, vai ter uma iluminação, e daqui para cá vai ter outra por causa do sol, que é bem mais forte, né? Então, toda essa correção de iluminação pelas diferentes fotos, ele já faz isso e te entrega uma imagem bacana. Por exemplo, ali no vídeo, a parte dos elevadores era bem escura e se eu mirasse para fora tinha uma baita iluminação que era o sol, né? Então, a correção disso já é feita. Então, é bem tranquilo de tirar fotos, mesmo com o teu celular, tirar fotos 360. Exatamente. E daí botar num sitezinho para o pessoal poder navegar. Vamos lá, Oculus Rift. Essa aqui é a versão final dele, com o Oculus Touch, que é esses controles que o cara está utilizando. Ele já vem com áudio. Eu não sei porque eles botaram áudio, é desplugável esse áudio, tu pode botar até os headphones, né, se tu quiser. Se tiver um headphone provavelmente melhor, ele pode trocar. Hoje ele é vendido com esse controlezinho ali na esquerda. Do Xbox. Não, na esquerda é o controle e o da Xbox One na direita lá. Tem esse, parece um microfone, mas esse é o Head Tracker, ele faz o tracking de movimento do teu óculos. E o que é interessante no Oculus Rift é que ele não faz só o tracking de ângulo, por exemplo, se eu virar minha cabeça, eu estou girando no mesmo eixo. Ele faz o tracking de movimentação em todos os eixos. Então, se eu ir para frente ou para trás, ele faz esse tracking também. Porque normalmente, quando a gente vira a cabeça, a gente vira partes do corpo junto. Por exemplo, eu quero olhar para baixo. Eu não faço isso no mesmo ângulo, eu vou um pouquinho para frente e faço. Isso é importante para não ter aquela sensação estranha de girar no mesmo eixo. Sim. Aquele negócio ali que parece um microfone, é o segundo objeto, ele fica na mesa, isso? Na minha frente. Estou jogando aqui, tem que ficar em algum lugar aqui para. Perfeito, tem que botar em algum lugar. Ele vai ligado numa porta USB e o óculos também é ligado na porta HDMI e porta USB, tá? Vai haja a porta, né? Isso, tem as especificações ali, depois eu mostro, haja para a porta USB. E esse que é um dos problemas do Oculus Rift, tu tem que jogar com ele acoplado num computador, com uma GeForce, um bom computador. E desculpa. E precisa de um cabo, né? Então não te dá toda aquela liberdade de movimento que
por exemplo, o HoloLens te dá, né? Essa é uma grande diferença dos dois dispositivos. Ele tem o Oculus Touch, que é esse controlezinho especial, ele é totalmente wireless. Esse aí substitui aquele do Xbox? Isso. Você usa isso aqui? Não. Exatamente, é que esse ainda não foi aprovado. Ah. Ele ainda não pode ser vendido porque o governo americano ainda não aprovou. A ideia deles é que esse substitua o controle, porque tem duas mãos totalmente separadas, ele pode usar o tracking dele para, inclusive, por exemplo, fazer uma mira de uma arma ou movimentar as mãos e fazer alguma coisa diferente, entendeu? Dá para utilizar ele para ser um input de as duas mãos separadas e não só botões, né? Que é bem interessante. Aqui tem uma foto do lançamento do Oculus Rift. Ele entrou escondido, né? Ninguém viu. Ele entrou escondido, entrou no meio de todo mundo. É isso. Quer dizer assim, ninguém percebeu que ele entrou. Isso. Todo mundo com óculos. Essa que foi a grande brincadeira que fizeram, né? Botaram isso no Twitter. Eles deram um Samsung Gear VR, que é o óculos para mobile da Oculus, do Facebook. Enquanto todo mundo via uma apresentação em 3D e estava ali no seu mundinho, entra o Mark Zuckerberg e ninguém percebe. É. E ele entra no meio de todo mundo. E botaram no Twitter essa foto chamada de O Futuro. Que é todo mundo num ambiente de realidade virtual lá e o cara entra e ninguém percebe. Ninguém está vendo o que está acontecendo em sua volta. Foi interessante. Só para mostrar mais ou menos como é que funciona aqui a visualização do Oculus Rift, ele tem essas duas imagens, elas são curvas, se tu olhar elas têm uma área de curvatura para simular o meu olho. Se olhar a imagem da direita e da esquerda, elas têm várias diferenças, eu não sei se vocês conseguem perceber ali, por exemplo, o cockpit está um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, é para simular essa parte de 3D mesmo. O óculos, assim como o HoloLens, não tem um field of view de 180 graus, por exemplo, a nossa visualização até periférica, ela é quase 180, ela é 178 por 172, tá? Então é quase 180 por 180. O field of view do óculos é 110, ou seja, quando tu colocar ele, essa visão periférica que a gente tem, ela não existe, tá? Vai ficar preto, mas já é suficiente para brincar. Talvez em futuras versões a gente também tenha a visão periférica. É mais pixel para renderizar, é mais processamento de dados. Então vamos lá, as características técnicas do Oculus Rift. Ele tem uma resolução de 2160 pixels por 1200 no total, ou seja, 1080 por 1200 por olho, ou seja, é bastante pixel. A taxa de atualização ideal, a do visor pelo menos é de 90 Hz, e é ideal que tu rode uma aplicação a 90 FPS também, para não ter esse motion sickness na hora de se movimentar, né? Porque de nada adianta tu ter um tracking real time se teu frame não renderiza de acordo. Né? O tracker dele é de 1000 Hz, ou seja, 1000 vezes por segundo ele identifica a tua posição. Atualmente o SDK dele é disponível para Windows, vai ser para OS X e vai ser para Linux. Né? O preço dele é de 559 dólares, desculpa, 599 dólares, ou seja, foi até um pouco salgado pelas expectativas que o pessoal estava tendo no dispositivo. Né? O antigo dono dizia que ele não poderia custar mais que um console, a gente vê no próximo slide. Ele precisa de um HDMI 1.3, que é para realmente enviar a imagem que tu vê nesses displays é um HDMI. Precisa de um USB 3.0 para o headset, que vai junto com o HDMI para o headset, ou um USB para o 3D Tracker e um USB para o Oculus Touch, se tu for utilizar, e o controle Xbox, ou seja, a penca de USB. Os requisitos mínimos para se rodar ele, claro, para rodar ele com um jogo, né? Não é para rodar aplicações simples, para rodar ele mesmo com um jogo 3D bacana, uma GeForce 970. Cara, acho que esse 970 passa longe dos 90 frames, cara. Cara, eu rodei e fica lá em 40, 50. Exatamente, não chega a 90, mas nem ferrando. Você testou isso? Sim, já brinquei com ele. O processador também tem que ser parrudo, um Core i5 de 4ª geração e 8 GB de RAM. Ou seja, tu precisa de um computador bem forte para realizar esse tipo de coisa, né? Principalmente pela quantidade de pixels. Você gastou uns outros $2.000 aí só no computador. Exatamente. E mesmo assim eu já utilizei. Como tem bastante pixel para cada olho, mas mesmo assim parece que é pouco, porque tu consegue visualizar, como está colado no teu olho, tu consegue visualizar as linhas pretas entre cada pixel. Entendeu? Então, provavelmente as próximas gerações vão ter que diminuir essa separação entre os pixels, as novas telas vão ter que fazer esse tipo de coisa, e
também talvez a gente vá para um 4K. Daí sensacional, né? Só que a gente também tem que ter um poder computacional. Sim, para aí é isso. $6 mil para você conseguir rodar isso daí. Tem que fazer 4.970 em SLI. Eu testei o VR Gear da Samsung e achei muito ruim a imagem. É isso que ele tem um display melhor que o do Oculus VR, porque só funciona Eu testei com o S7, achei um acoplado lá. E ele é 4K, né? Esse Ele é 4K, aí, esquece. É que eu acho que o mais importante não é nem a quantidade de pixels que tu tem na tua imagem, e sim a separação entre eles. Porque apesar de ter vários pixels e por consequência de ter mais pixels a separação é menor, a separação é importante. Tem uma medida que mede esse tipo de coisa de separação de pixels e a gente está chegando lá e diminuir isso. Então você ajustou o foco lá? Eu não sabia que tinha que ajustar para Então, porque a gente testou lá, aí depois mexeu no foco e melhorou bastante. Ah, ficou nublado a imagem? Ficou meio esquisito, parecia que era baixa resolução, mas pode ter sido isso, porque eu não me toquei que tinha um ajuste. Mas mesmo assim não ficou 100% não. Não? Ele fica bem quadriculado, fica bem... No Rift também tem essa questão de mudar o foco, porque inclusive tem pessoas que têm essa... precisa de usar óculos, precisa de ajustar, então já pode fazer por ali, né? Muita coisa dá para resolver por ali. Vamos lá, um pouquinho de história do Rift. O Rift ele nasceu no Kickstarter, que é uma plataforma de financiamento coletivo, que todo mundo conhece aqui, né? Ou seja, não foi uma grande empresa, não foi o Facebook que criou a ideia, foi um cara lá que lançou a ideia, que montou um protótipo e disse, ó, pessoal, o que vocês acham? A galera financiou e conseguiu $2,5 milhões para fazer isso. E ali já acendeu uma luzinha, o pessoal está interessado nesse cara, então vamos dar uma olhada. Tanto que a Unreal em 2013 lançou suporte nativo ao Oculus, inclusive só estava no DK1, que é o desenvolvimento esse que o cara se propôs a montar, Kickstarter. Em 2014 saiu o DK2, que é o desenvolvimento do Kit 2, que esse que a maioria das pessoas comprou, inclusive, porque se viu algum por aí, hoje já pode ter um oficial, né? Mas até pouco tempo era o único que tinha. Inclusive ele é bem parecido em termos de especificações técnicas com o final. E esse que era o cara que proporcionou vários demos. O Facebook comprou ele por $2 bilhões, foi $1 bilhão em cash e outro $1 bilhão em troca de ações. E ali acendeu uma outra luzinha. Se o Facebook pagou $2 bilhões numa empresa dessas, é porque tem alguma coisa aí, né? Então não é só mais uma brincadeira de um cara, de uma galera que gosta desse tipo de tecnologia e empresas estão começando a dar uma olhada para isso. Tanto que depois disso outras empresas começaram a convergir e lançar essas, ou pelo menos lançar projetos em realidade virtual. Acho que os videogames na E3 esse ano vai ter muita coisa, certamente. Tanto que a próxima geração do NVIDIA, próximo frame, a gente fala, já tem algumas coisinhas ali. Aquele Far Cry lá, ele é perfeito para jogar ele. Far Cry é 100% isso. A Unity lançou suporte nativo, cara, tem que instalar um plugin. No caso da Unreal é tão simples de se desenvolver com o Oculus Rift que a partir da versão 4.6, se não me engano, simplesmente dar um Alt-Enter, tendo bem instalado e já roda no Oculus Rift, tá pronto. É muito simples de se desenvolver, porque a engine já deixa isso pronto. Na Unity também é simples, instala um plugin, tá pronto. Você não tem um fator artístico, É só posicionar a câmera e fazer o meu jogo. Porque ele pode calcular, né? Ele tem tudo que precisa, a engine já tem tudo na mão. E a CryEngine, que é a última grande engine do mercado, lançou suporte em 2015. A Unity é mais para desenvolvimento amador, desenvolvimento mais de pequenos softwares, né? E a Unreal Engine e a CryEngine são grandes engines de games. Todos eles são free. Tu paga se tu for vender o jogo, royalties. Isso também já é uma coisa interessante de uma mudança no mercado, né? Antigamente tu queria desenvolver um game, tinha que pegar um engine super ultrapassado, open source, e hoje tu tem todos os grandes engines disponíveis para trabalhar. Então qualquer pessoa com um pouco de tempo, um pouco de vontade, claro, não vai conseguir fazer um mega jogo, mas pode fazer um jogo com uma qualidade excepcional que grandes produtoras têm, inclusive para Oculus, o Oculus Rift, até para o Cardboard. Ou seja, tem muita tecnologia para desenvolvimento tanto de jogos quanto de realidade virtual disponível para qualquer pessoa hoje. Né? E o Oculus Rift entrou em pré-venda em janeiro desse ano e começou o lançamento, foi praticamente em abril agora desse ano. Então, as primeiras unidades de pessoas já estão brincando com elas.
que é interessante nesse histórico é que por que demorou tanto tempo para sair a versão final dele? Ele começou lá em 2012, levou-se 4 anos para o lançamento oficial dele. Um dos motivos é esse gráfico aqui. A gente tem aqui as 3 linhas, isso aqui é medido em flops, a capacidade de processamento de ponto flutuante, do Xbox, da Nvidia e do mobile. O PlayStation é praticamente a mesma linha do Xbox, um pouquinho mais alto, mas é praticamente a mesma linha. Acho que tem alguns detalhes curiosos que nesse gráfico dá para ver. Né? Lá em 2015, quando saiu a primeira linha de consoles, a diferença de computação gráfica dos consoles para as placas gráficas era de em torno de 1.3 vezes, ou seja, a placa de vídeo top era 1.3 vezes mais potente do que o console naquela época. Isso no lançamento do PlayStation 3 e do Xbox 360, ou seja, eram consoles bem otimizados em relação às placas de vídeo. Já agora em 2013, quando saiu o Xbox One e o PlayStation 4, essa diferença foi de 1.3 para 3 vezes. Ou seja, uma placa de vídeo hoje é mais ainda, né? Mas naquela época já era 3 vezes superior aos consoles. Claro, a gente tem uma questão de diferença de preço, né? A placa de vídeo top tem de vídeo custa $599, o console custa 350. Mas mostra que as placas de vídeo, um outro ponto importante desse gráfico é que mostra que as placas de vídeo mantêm a curvatura ascendente, né? É quase uma curvatura perfeita ali, dobra a cada 2 anos. A Moore's Law já não se aplica a processadores, a Intel esse ano disse que não vai mais seguir ela, inclusive. Ela já não estava seguindo direito, porque era 1.8 anos para dobrar a capacidade, depois foi para 2, depois foi para 2.2 e hoje eles largaram de vez porque o foco da Intel já não é mais só poder de computação, e sim entrar no mercado de mobile, né? Eles perderam muito espaço. Eles abandonaram. O que? O mercado, o chip deles que eles estavam projetando para mobile? É. Um deles eles abandonaram, o Atom, mas eles ainda estão com foco. Eles ainda têm outros projetos. Sim, sim. Inclusive, uma das parcerias que existem é que, por exemplo, o próximo Windows Phone, tadinho, o Windows Phone, ninguém gosta dele. O próximo já tem um processador x86 com Windows 10, né? E a gente possa rodar nele aplicações x86, desktop. Inclusive, a ideia é que tu chegue com o teu celular no trabalho, plugue no dock, um teclado e mouse, monitor, rode todos os aplicativos, tira, vai para casa e faz tudo isso. Isso é um dos focos que a Intel vai tentando proporcionar com processadores. A Microsoft também tem um chipset que estão trabalhando para tentar rodar x86 em ARM, mas isso já são outros 500. Uma outra ponta importante nesse gráfico é que a gente tem uma curvinha aí que mal dá para ver de mobile, mas ela também está seguindo uma tendência parecida com a de placas de vídeo. Enquanto os consoles sobem, mas se mantêm estáveis por muito tempo, tanto placas de vídeo quanto mobile tem aquele crescimento ascendente, porque eles são renovados num período menor de tempo. E o videogame tem as gerações. Exatamente, porque tu tem a geração e tu tem que desenvolver games específicos, então é complicado tu renovar isso. E hoje você tem a linha Snapdragon da Qualcomm para gráfico para mobile, porque eles vêm investindo em melhoria. Cara, muito do mobile hoje está surfando em todas as evoluções que a gente teve no x86, no x64, ou seja, diminuição de transistores, otimização de plataformas, tudo o mobile está surfando aí nessas evoluções, né? Não vamos ter um mobile crescendo por muito tempo nessa curvatura, da mesma forma que a gente já não tem processadores crescendo nessa curvatura. A gente está chegando no limite de diminuição de transistores. Né? Mas o que é interessantíssimo nesse gráfico é que, como é uma curva ascendente, a partir de provavelmente ano que vem, os celulares top de linha já vão ter uma capacidade de processamento superior à dos consoles. Ou seja, teremos celulares rodando games com maior qualidade gráfica que consoles. Isso é interessante porque o mercado talvez já não precise, a gente não vai mais precisar de consoles para consumir games. A gente pode fazer porque a base instalada é enorme, gigantescamente maior do que os consoles. Exatamente. E como é que o mercado vai reagir a isso? Esse que é o grande X da questão. A gente tem o gráfico, pelo menos, aponta para isso. Inclusive, tem alguns caras de TI que
estão dizendo que 2017, alguns já dizem 2016, vai superar consoles. E como é que o mercado vai se portar em relação a isso? Aquela curva ali, tu pega desde 2001, né? Se você pegar os últimos 5 para cá, projetar mais 5 para frente, eu acho que vai correr a do console ali, ela vai cair. Ela vai se manter ali, mas todo mundo vai ver. Por exemplo, o último upgrade de consoles levou 7 anos. Mas aí tem que pegar uma coisa também que o console não vai mais demorar 7 anos, cara, pra atualizar. O PS4 lançou aí vai fazer 2, 3 anos e eles já estão falando do PS4. E quem tem grana para gastar 3 pau a cada 3 anos? Exatamente. Porque eles estão justamente olhando essa questão, né? Porque antigamente eles podiam ficar estagnados durante 7 anos e as tecnologias não estavam avançando tanto. Agora tem tanta concorrência que... Estavam sozinhos. É que naquela época se investiu muito em fazer um hardware otimizado, tanto que o PlayStation 3 levou uns anos para dar lucro. Sim. E aí, essa vez eles aprenderam e não fizeram isso. Eles usaram o hardware da AMD, então já é um hardware pronto, claro, otimizado, mas eles estão usando um hardware de terceira, então para baixar custos. Né? Sim. Pelo menos está sendo lucrativo. E ontem eu estava lendo um artigo de um desses casos grandes no meio do mundo dos games, falando que a tendência é que o console morra e que seja tudo via streaming agora. Tipo, os jogos sejam rodando em servidores potentes e que você só receba a imagem, interage. Agora o único problema mais é a questão da internet. Tipo, aqui no Brasil a gente não tem uma internet Tá lá, quando boa. chega no fim acaba sua franquia. Foi isso. A minha TV já tem isso aí disponível, cara. Da Samsung, né? Isso. A Shein mesmo já vem trabalhando com isso também. A Nvidia É lançou tipo Netflix, né? faz uns 3, 4 anos já se fala isso. Só que nunca decolou por causa dessa questão da internet. Tem muita latência. Imagina, para um jogo de FPS, onde 20 ms faz total... Onde as pessoas compram um mouse de R$400 para ter 3, 4 ms, monitores que costumam comprar para ter 2 ms. Dificilmente FPS vai migrar para isso, mas jogos mais simples, arcade, talvez o lag não importe tanto, né? E tá, tem que uma previsão para daqui a 2 anos já começar a mudar um pouco mais essa imagem, e a tendência da morte dos consoles. Não duvido, ou talvez migrar para mobile, né? Não sei. Agora que eu tava gostando. Então a gente tem um Oculus Rift ali, o requisito mínimo dele lá, 970, que foi lançado só no início de 2015, final de 2014. Ela tem aproximadamente 5.000 teraflops de processamento. A 580, que era top, desculpa, a 980, que era top, tinha em torno de 6 teraflops. Sexta-feira agora a Nvidia anunciou a 1080, que tem 9 teraflops. Ou seja, é quase o dobro da geração antiga. E está lá já nos 9 teraflops. Ou seja, a gente está evoluindo muito rápido. Se a 980 estava custando R$3.000, Agora Eu acho que fazer... eu vou demorar alguns anos, viu? fazer alta tecnologia não é o segredo. Financiar a casa. Exatamente. Hoje é muito da caro. Você tá Essa tecnologia, mas daqui a alguns anos vai ser barato. A 980 tem as duas versões, tem uma só e tem as duas. Essa de duas é mais cara, o dobro do preço. Ela chega a ser aqui no Brasil quase R$10.000. Eu não usei esse cheat aí. Essa aí é só single player, porque senão era muito desproporcional. E essa outra ela é blindada inteira, né? Ela é acabada inteira. Tá Sim, sim. um neon em cima dela. Eu já vi essa foto. Mas acho que um ponto importante é que, apesar dos requisitos de se trabalhar com VR sejam extremamente altos, a gente vai ter a evolução dessa tecnologia e, por consequência, abaratimento dela. Alguns especialistas dizem que a massificação da realidade virtual vai começar a ocorrer daqui a 5 anos e vai correr muito rápida. Agora a gente está no early adopters, né? Ou seja, são as pessoas, as empresas que vão definir como esse mercado vai se comportar. São as pessoas que vão criar as primeiras interfaces, os primeiros aplicativos e fazer esse mercado dar certo. O que pode dar certo? De que forma eu posso utilizar? De que forma eu posso fazer um aplicativo lucrativo? Cabe a gente criar isso. Sim. Entendeu? Essa que é a E sacada. essa é a grande chance para você se tornar um milionário. Né? Também. Você vem com aquela ideiazinha boba e todo mundo ama e vira referência. Então, acho que esse gráfico mostra bastante a tendência do futuro, é bem interessante, foi difícil contar ele. Então, vamos lá. Indo para o mobile, a gente tem o Oculus Gear VR, que esse está sendo distribuído. Se tu comprar um celular de R$4.000 da Samsung, você ganha de graça. Que é um desenho bonitinho, né? Tem mais coisa, Ele é basicamente... Tem um controle, né?
Ele é basicamente esse aqui feito de plástico, mas ele tem um sensor de posicionamento especial, específico com um tracking melhor que o do celular. Ou seja, ele tem uma qualidade um pouquinho... Ele faz um upgrade no celular, é isso? Exatamente, no traqueamento da posição do celular. Então ele é um pouco mais confortável, fica na cabeça, enfim. Ele custa $99, então é um custo bem mais acessível que $599. No Brasil custa 800, né? O problema é o celular de R$3.000, né? Tu precisa, porque ele só funciona com a linha top das 6 ou 7, né? Isso aí. Desculpa, 5 ou 6? Não, o S é do 6 Eu testei S7, eu acho, não lembro qual é. É Galaxy Note 5, Galaxy 6, O Edge, Galaxy Edge e Galaxy Isso. E o S7. 6 Edge+. Se você não enxerga direito. O que eu vi lá na Riachuelo, acho que era 7. Então é esse celularzinho barato pra cima. Vantagens, tá? Ele não tem o tracking tão bom, ele não tem o poder computacional tão bom, mas os displays desses celulares são superiores ao do Oculus Rift. Então tem suas vantagens. Outra vantagem é mobilidade. Não precisa de um cabo. Só põe isso ali e pode brincar. Se você quer jogar um joguinho no ônibus enquanto vai pro trabalho, pode. Eu não vi eles acoplando, mas ele tem alguma coisa Bluetooth com o celular? É bom perguntar do físico. Daqui a pouco fica escuro. Eu percebi que até o celular. Talvez aqui internamente. Fica escuro, foi ótimo. Parece uma foto do lugar. Deve ser via Bluetooth. Exato. Bom, enfim, temos esses dois produtos diferentes, um com maior mobilidade, uma resolução um pouquinho melhor, e o outro que é para jogar mesmo, e entre outras aplicações. Algumas aplicações que existem hoje já, ou algumas ideias de aplicações, jogos, obviamente, né? Ali é Battlefield 4 rodando o Oculus Rift. É até interessante jogar com o Oculus Rift, porque é meio estranho como é que tu usa o mouse numa ambiente de realidade virtual. Isso muda as coisas. E tem um outro grande problema, né? Como é que... A pior coisa que tem se tu usar um Oculus Rift é se alguém girar a tua tela na frente. Então tem uma tela responsiva à tua cabeça e de repente ela vira, assim. Cara, isso é dar tilt na cabeça. Eu que não tenho motion sickness, dá um barato legal isso aí. Então vamos ter novas formas de se interagir, tanto para jogos quanto para interfaces, né? Não dá mais para usar só teclado e mouse. Um outro uso meio óbvio que já existem produtos no mercado hoje fazendo isso, arquitetura. Você vai comprar um apartamento, uma casa. Como é que vai ficar essa casa? Como é que é esse apartamento? Tu vai ver aquela planta baixa lá que tu não sabe o que é banheiro, o que é cama. Aí agora com realidade virtual tu vai poder entrar dentro desse apartamento, ver o prédio por fora, como ele vai ficar. E o mais interessante, ter noção de profundidade. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro, eu sei que aquela parede está, sei lá, 4 metros, eu tenho essa noção. Com realidade virtual, essa noção de profundidade também existe. Turismo virtual é uma coisa diferente, o Google está em Street View há rumores de que eles estão investindo em câmeras para o Street View em 3D, ou seja, vai poder visualizar outros lugares em 3D mesmo, realidade virtual mesmo. Imagina agora, tu vai poder ir para a Torre de Paris lá e ver lá em cima como é que é de noite. Pode até fazer um filme, ver a sensação de estar lá. Isso é interessante. Talvez. É bem mais barato, inclusive, do que para lá. Então tu vai poder conhecer mais lugares com um custo muito baixo. Então, o turismo virtual talvez seja uma coisa que vai crescer num futuro próximo, né, com essas tecnologias. Educação e treinamento, acho que também vai ser muito utilizado. Ali tem um exemplo de um joguinho de simulação espacial, bem tranquilo. Mas imagina agora, simulação de carro, né? Tu vai fazer uma autoescola. Hoje algumas autoescolas já tem simulação, né? Você vai falar simulação simples, né? Mas imagina tu botar um óculos, tu olhar para o lado e ver os carros andando do teu lado, tem uma simulação espacial total, e de repente surgiu uma coisa na tua frente. Tipo, tu vai levar o susto, tem aquela reação. Não necessariamente tu teria uma TV, por exemplo. Ele é mais real. Simulação de maquinário pesado, alguma coisa que demanda um pouquinho mais de contato físico, também dá para fazer. Enfim, tem várias coisas que dá para fazer com simulação, treinamento, que essa tecnologia permite. Inclusive bélico, né? Uma situação de guerra, sei lá. Estados Unidos que o diga, né? Eles vão investir bastante nisso. Inclusive eles já têm investimentos para esse tipo de tecnologia. Tem exemplo uma universidade do Japão que é um robô operado ele é um robô para fazer cirurgias, operado pelo Oculus Rift. Ele pode ser utilizado para treinamento,
E esse robô permite hoje a gente fazer cirurgias à distância, literalmente, né? Utilizando o óculos Rift para tu visualizar o talhão e poder fazer, enfim, interações. As coisas interessantes é que tem várias marcas grandes investindo nessa tecnologia. Microsoft com o HoloLens, Facebook com o Oculus Rift, a Sony já tem um dispositivo próprio para o PlayStation. Google, há rumores de que vai fazer um Google Glass 2.0, não se sabe ainda. A Apple também há rumores, porque eles estão contratando especialistas em realidade virtual, então talvez a Apple lance alguma coisa no futuro próximo, não sei. A Valve lançou em parceria com a HTC também a versão para Steam, que é inclusive mais cara que o Oculus Rift. Você sabe que uma marca que sumiu do mercado, que é a Nokia, né? Ela fabrica lá na Finlândia câmeras 3D, já acho para esse universo novo de... Eu estava entrando no site deles outro dia e vi uma câmera lá toda parrudona para filmar todos os ângulos. Tem vários dispositivos agora que estão surgindo de 3D, inclusive 360 3D. Tem um bem simplificado que é o GoPro, acho que é Go Heroes o nome, Go 360, algo assim. Que é basicamente um plástico, provavelmente um plástico impressora 3D que tu pluga 16 GoPros neles e tu faz 360 3D. Ele custa do preço de uma GoPro, então é baratinho ali, uns $10 mil tu monta. Daí você compra mais 16 GoPro, né? Essa é a versão 3D, tem a versão simplificada que acho que é com 5 câmeras que a gente faz o 360 só. Pode fazer filme, né? Então indo nesse encontro de novos dispositivos de interação, a dinâmica é bem parecida, inclusive. Existe o RealSense, existe o Kinect, que também tem uma mecânica parecida, existe o Leapmotion, que são câmeras 3D. Como é que ela funciona por baixo dos panos, basicamente? Ele projeta uma grid infravermelha e captura ela com uma percepção 3D. O RealSense foi feito, assim como o Leapmotion, específico para capturar dedos. Então ele ainda tem uma SDK especial para capturar dedos. A precisão dele é de 0.2 a 1.2 metros, ou seja, realmente para ter essa interação à frente do monitor. E uma das ideias que o pessoal tem é acoplar isso no Oculus Rift, ou no Leapmotion, ou no RealSense, porque uma das grandes reclamações do Oculus Rift é que, cara, eu estou lá dentro, na realidade virtual, mas cadê meus braços? Estou me mexendo, não vejo meus braços. Então, através disso, plugado, tu vai conseguir ver teus dedos e a forma que tu está interagindo lá dentro. E através disso também tu vai poder navegar em ambientes, né? Tu pode abrir uma porta, pode fazer uma nível de porta ali, fazer interações totais, né? Essa tecnologia já existe hoje, tanto o Leapmotion quanto o RealSense já estão no mercado. Até tem um videozinho aqui para ilustrar mais ou menos como é que funciona. When we see computers and futuristic films and video games, we're shown a fantastic, interactive world full of possibility. Video conferencing is commonplace, people working and talking together, each adding graphics, different backgrounds, and personal data to create a richer communication experience. And when we watch them work on their computers, they use their hands and body to navigate through software, websites, and maps, pushing and pulling their data. Because it's a physical thing, they can now shape. In the future, there's no distinction between digital and real, because devices can now easily scan physical objects to appear in software and games. A photo can be a 3D printed figurine, a sketch, the first stages of a prototype. This is not tomorrow. All this is possible right now, because of Intel RealSense technology. Lenovo and Intel have innovated together to integrate the Intel RealSense 3D camera into the ThinkPad E550, ThinkPad Yoga 15, and the Lenovo B50 All-in-One. And with the world's biggest developers already releasing RealSense-ready software, the move to a more physical digital experience is not about to happen. It already has. Já está embutido. Lembrou o Homem de Ferro lá. Vamos fazer bastante coisa também. Então, uma forma de a gente consumir conteúdo no grão, novas tecnologias de interagir com o computador estão surgindo. O RealSense é uma delas. Bom, enfim, eu não tenho internet aqui, eu vou usar os markers que a gente usou na universidade ontem lá, que é o IMB, vou usar ele como marker, só vou mostrar rapidinho como é que funciona, botar um 3D ali para projetar meu celular com o Unity, para realmente mostrar como é fácil de fazer esse tipo de coisa, pelo menos com o Unity, né? Vamos criar aqui um projeto. O que precisa para fazer um menu desse?
Bom, vai precisar da Unity, vai precisar ter um celular Android, no caso, como eu estou usando Windows e iOS, não é tão simples. Qual a versão? Eu tenho uma 6, mas pode ser a partir da... Pode ser 4.1? Pode, é tranquilo. Vai precisar do JDK, que é a versão do Java, vai ter instalado, o Android SDK, todos que aqui já meio que sabe como fazer, instalar, né, esse tipo de coisa, tem que ter um Android SDK também. Como é que chama essa ideia? Desculpa, é Unity. Só Unity? Unity 3D. 3D é isso. Então, aqui a gente abstrai muita coisa, tá? A partir disso instalado, configurado, é muito fácil aqui. Eu vou importar aqui em Assets, criar um novo projeto, né? Eu já tenho aqui o... O que você está abrindo aí? Desculpa, eu instalei o Vuforia. O Vuforia, para quem lembra, lá na realidade aumentada, é uma biblioteca de realidade aumentada. Eu baixei ela aqui, já tenho ela baixada, tá? Eu vou integrar ela dentro do Unity. Então, eu só estou abrindo o pacote dela, né? Ela tem 30 MB mais ou menos. Bem tranquilo. Eu lá no site da Vuforia eu tenho que me registrar. Agora eu não vou ter aqui o código. Vou pegar de um outro projeto. Eu tenho que me registrar para gerar um código para botar na câmera dele, tá? Para fazer um demo. Não tem internet, isso realmente vai ser complicado. Mas basicamente, vamos lá. Eu tenho aqui uma main camera e uma directional light. Ele já cria isso aqui por padrão no projeto, tá? Então, como a gente está falando de realidade aumentada, a gente não vai usar uma câmera normal, tá? Eu vou deletar essa câmera e vou pegar aqui o Vuforia, ele criou esse asset. Em prefab, eu tenho aqui a AR câmera, que é uma câmera especial daí dele para fazer a realidade aumentada. Vou acrescentá-la no projeto e vou pegar esse image target aqui, que é basicamente para pegar um tracker de imagem. Ok? Então adicionei os dois ao projeto. Aqui está a câmera, já dá para ver ali, e aqui está o tracker. Eu vou só rodar a câmera para ela apontar para o tracker. Desculpa. Está rodando para baixo aqui, né? Eu vou posicioná-la um pouquinho mais para cima também. O image target, até para a gente já ver aqui. A câmera aqui tem um prévio, né? O image target. Eu já tenho aqui uma biblioteca que eu fiz lá, como na internet, isso eu faço no site do Vuforia, tá? E tu vai baixar daí um package. Tu vai subir uma imagem JPEG, gera uma biblioteca, tu baixa esse package aqui. Essa imagem JPEG é aquilo ali? Isso, eu subi exatamente essa imagem lá dentro. Tá bom. Esse seria legal de fazer para mostrar como é fácil. Então aqui ele já tem, ele importei a biblioteca que eu baixei de lá, né? Tem o demo 2 aqui, ele já pegou a imagem aqui, ó, já reconheceu ela, né? Eu defini esse tamanho do marker lá, que é 600 pixels, ele vai criar exatamente igual aqui, né? E a câmera, deixa eu só posicionar ela aqui. Subir um pouco. Ó, eu estou posicionando. A câmera é o ponto de convergência lá em cima? Isso, tá vendo ali que tem um preview que aparece? Esse seria o ponto do observador ali, né? Como é que tu tá vendo o papel. Exatamente. Essa câmera vai ser a câmera do ponto positivo. Entendeu? Então ele vai procurar o marker, que eu centralizei ele na câmera, e vai projetar o que eu colocar aí dentro desse marker. E um negócio interessante é que isso sempre existiu, né, cara? Isso, quando você desenvolve o jogo, você tem que configurar essa câmera e nunca ninguém pensou em utilizar essa Que é o ponto de vista do observador, né? O ponto do observador. Sempre existiu, cara. Vamos projetar alguma coisa nesse cara, né? Já está ali configurado, eu vou criar um cubo. Vou só aumentar o tamanho dele aqui, botar uns 100%. Tá bom, só posicionar ele assim, centralizar ele. Nossa, eu não estou vendo o cubo. Dá um ponto branco ali. Aqui tá vendo, olha. Aqui eu tenho eu só tenho que colocar ele dentro de image target aqui para ele só aparecer quando for traqueado, tá? Então vamos lá, vamos configurar essa câmera. Eu vou ter que colocar aqui o appliances, que é esse que eu não tenho, vou ter que pegar de um outro projeto. Não sei, eu vou ter que carregar o database que eu baixei, eu só tenho que ativar ele aqui para ele saber que está sendo utilizado aqui o database, e eu só preciso fazer aqui o appliances. Mas vamos configurar aqui já o build settings. Vou fazer um deploy para o meu Android aqui, meu Android já está habilitado como desenvolvedor. Acho que já sabe como fazer isso.
Player Settings. Então aqui eu só vou definir o nome do meu package, que ele tem que ser único, né? Isso aqui é o notificador. Vamos lá, com.cwi.demo. Aqui eu ponho o mínimo da API, os processadores que eu quero aqui, então dá para customizar o ícone do aplicativo, dá para customizar o splash screen, enfim, dá para fazer várias customizações, mas como a gente só quer fazer uma demonstração mesmo, é isso aí. E tá pronto. É isso aí. Então, beleza, tá pronto o nosso tracking, ele vai mostrar isso aqui. Esse último passo que você fez é tipo um código de autorização? Isso é o código de licença. Isso tu emite lá no site do Vufora, tu vai criar o código de licença, pode pegar o pago, que daí não tem o marker, ou o gratuito que tem o marker. E tu vai criar um database, tu pode botar N markers lá e utilizar ele aqui. E essa versão gratuita, no caso, ela vem aquela propaganda só na inicialização da aplicação ou ela fica na imagem? Não, ela fica na imagem da câmera. Tu pode customizar, inclusive, o teu splash screen, mas ela vai ficar na câmera enquanto estiver traqueando. Fica usado. Porque o do Unity em si, quando você usa a versão free, ele coloca aquela propaganda no início, né? Quando tá vendo no load, né, do app. Mas $499 tira isso. Dá pra fazer com a RToolkit também, é um pouquinho mais chatinho. Verdade, pra sair. É que o bom do Vufora é que ele tem um tracking muito bom. Então, aqui eu posso criar uma license key, né? Então eu posso dar uma ADD, como eu já tenho uma pronta, é só dar uma ADD ali, selecionar que ela é free, vou copiar e colar aqui. Essa é a que fica com splash lá, né? Com watermark na... Isso, essa é a free, ela fica com splash. A princípio está igual, mas vamos lá. Vou botar para rodar aqui. E tem o Target Manager aqui. A partir de criado aquele demo, eu posso criar um database, né? Então vamos lá, eu crio um database aqui. Demo 3. Posso ser em device ou cloud. O Vufora permite tu deixar no cloud os targets que tu quer. Ele baixa, resolve isso para ti. Como a gente está querendo fazer um simples, a gente faz por device, sabe? Não pode ter separado demo 3. Então eu criei aqui um database. E aqui eu posso subir imagens. Então vamos lá, vou subir essa imagem. O Vufora também captura em objetos que não sejam só plano. Ele pode pegar um cubo e detectar qual parte do cubo está falando cilindro, coisa de objetos mais complexos. Né? E cada lado do cubo, por exemplo, fazer uma interação diferente? E identificar e pode fazer o que tu quiser em cima. Né? Então só para mostrar como é fácil de cadastrar, vou subir uma imagem aqui, que é essa que a gente tem cadastrado. Aqui eu digo o tamanho que vai ficar lá no editor. Dá uma ADD, só tem que mudar aqui, teste. Ele faz o upload, agora ele pegou. E tá pronto. Ele já botou um rating aqui para a imagem, eu clico aqui em download, esse download é aquele negócio que eu importei lá na Unity antes que eu já tinha pronto. Tá. Que é aquele Unity Pack. Esse processo aí, no caso, é o que transforma a imagem em 3D? Isso é o processo que transforma a imagem em um marker para tu utilizar dentro dele. Tá. Então, esse demo que eu buildei aqui, já está aqui então, já está pegando, ó. Vocês todo mundo consegue ver o lado. Muito legal, cara. Mas peraí. Eu achei que eu ia ver a imagem. Não, aqui não, é que tem no celular. Não, eu achei que a imagem ia estar no celular, entendeu? Para mim olhar a imagem em si, e não que o cubo iria fazer em cima da imagem, entendeu? Eu tenho um marker em que ele fez ali, né? é que a imagem é o marketing, entendeu? É que ele chegou depois, aqui quando ele usou o tablet. Realidade aumentada. Isso aqui é bem o que o 3DS faz nos cards. Isso é para mostrar como é fácil fazer uma aplicação dessas, sabe? Vou fazer agora, no lugar desse objeto eu posso colocar uma animação. Isso é exatamente os cardzinhos lá do 3DS, cara. Muito rápido. É exatamente aquilo. Muito prático. É melhor que a RToolkit, né? Eu sofri com a Sim. Bacana. Isso aí, pessoal. Eu só vou mostrar como é fácil trabalhar com Unity e fazer um demo de realidade aumentada. Tem meu contato, alguma dúvida?